Glória a Deus. Uma alegria estar acontecendo aqui. Eu vou botar o pedestal, irmãos. Sabe por quê? Porque a minha mulher falou assim: você para de andar no toque. Desliguei? Não. E daí quem manda é ela, né? Na realidade, quem manda é ela. Eu vou falar para vocês, eu conheço algumas milhares de casas de Leão Borba. Não achei uma que o homem manda, é só elas que mandam. Eu duvido que aqui seja diferente. Não vou nem perguntar se algum homem manda, porque senão eu vou apanhar aqui. Esse dia foi apanhei, né? Jesus do céu. Glória a Deus pela vida das mulheres. Vamos ler a palavra? Filadélfia é a igreja escolhida para esta festa. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o que é santo e verdadeiro. Diga comigo, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Os outros deuses são falsos. Os outros deuses são falsos. Ele tem a chave de Davi. Diga, ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi. A chave dele abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Eu conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Diga, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia Tinha pouca força. tinha pouca força. Entretanto, guardasse a palavra da minha paciência, não negasse o meu nome. Diga comigo, a igreja de Filadélfia A igreja de Filadélfia tinha pouca força. tinha pouca força. Mesmo assim, não negou o nome do Senhor Jesus. Continua dizendo a isso que falei, que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que eu os farei vir prostrar-se aos vossos pés e conhecer que eu vos amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Cedo venho, eis que cedo venho, conserva, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, falei, coluna do santuário do meu Deus. Diga, a igreja de Filadélfia é a única a receber a promessa de ser coluna. Glória a Deus. Continuando, do santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o novo nome do meu Deus. Diga comigo, primeiro lugar, o nome do meu Deus. Primeiro lugar, Segundo, o nome da cidade do meu Deus. nome de cidade do meu Deus. Terceiro, o meu novo nome. O meu novo nome. Glória a Deus. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Glória a Deus. Vamos assim. Prazer em encontrar aqui nosso amigo Valdinei. Valdinei é das antigas, né, pastor Enoque? E eu volto aqui depois de, nós estamos em 2025, eu estive pregando aqui em 1997. Vocês demoraram de me chamar, hein, gente? Meu Deus do céu. 97, estive pregando um sábado à noite, era um culto de jovens. O nosso coordenador aqui era o Alciri. Você lembra do Alciri? Eita, não liga. Vou falar para ele que a metade da igreja não lembra. Acho que já foi no passado, viu? Estivemos aqui, foi um culto de maravilha, foi um culto de bênção, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Estamos voltando hoje nesse congresso maravilhoso. Mas a gente brinca que as mulheres que mandam, a gente fala assim para que elas fiquem mais felizes com a gente, né? Porque a mulher funciona assim. Elas têm que casar. Esse dia eu encontrei uma moça amiga nossa, velhinha já, ela falou, eu preciso casar. Eu falei, precisa mesmo, porque toda mulher tem que casar, porque ela tem que ter um homem para mandar, né? Senão ela não é uma mulher feliz. Então, glória a Deus por isso. Deus vai desencalhar as mulheres aí e vai ser tudo bem. Vamos para a palavra. O tema está no versículo 8, que está dizendo, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, mesmo você tendo poucas forças. O livro de Apocalipse aqui, irmãos, essas cartas escritas às igrejas da Ásia, ela tem uma particularidade que Jesus está querendo aqui falar com a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas. Então, se você for compreender aqui as 7 cartas para as 7 igrejas, cada igreja
ela se refere a um tipo de igreja, a uma personalidade de igreja. Então hoje, nos dias que nós vivemos, dentro da igreja do Senhor Jesus, estão as 7 igrejas, ou seja, os 7 tipos de igreja descritas aqui estão dentro da igreja. É por isso que Jesus fez questão de escrever esta carta. Ele pega as 7 igrejas e ele faz então um confronto com as igrejas. Essas cartas, esse manifesto de Jesus, é uma carta que nós podemos dizer que é um raio-x que Jesus faz das igrejas da época. Agora eu te pergunto, por que Jesus não escolhe uma igreja de Jerusalém? Ele poderia escolher a igreja de Jerusalém, afinal de contas era uma igreja judeia, afinal de contas era uma igreja do povo dele. Mas ele não escolhe a igreja de Jerusalém, ele escolhe uma das igrejas, ele escolhe 7 das igrejas da África, da Ásia, perdão. Por que ele fez isso? Porque é um povo diferente, uma cultura diferente, é um povo gentil, e ele está então pegando essas igrejas como exemplo, para que ele possa dizer às demais nações, aos demais povos, que a partir de então todos os povos passam a ser o seu povo, passa a ser o seu povo também incluído, também, assim como era até então os judeus. Então, Jesus pega essas cartas, escreve e ele faz um raio-x de cada igreja. Essas cartas, então, ela tem por propósito de fazer um confronto. É como se Jesus fizesse, então, um espelho de cada igreja. Ele pega cada igreja, ele coloca na sua presença um espelho que pudesse refletir a realidade de cada igreja. Como cada igreja verdadeiramente estava. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes nós achamos que está tudo bem, muitas vezes nós achamos que o que estamos fazendo está certo, muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos está perfeito, mas aí de vez em quando Jesus nos confronta com uma palavra, Jesus levanta alguém, Jesus fala através de um louvor, através de uma palavra, Jesus nos confronta, e está tudo certo, está tudo bem, temos que ser confrontados mesmo, porque ao sermos confrontados nós então caímos na realidade, e nós passamos então a nos corrigir e sermos homens e mulheres que agrada ao Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Então eu começo aqui dizendo para vocês que essas cartas, ela tem como se um raio-x, poderíamos dizer é um raio-x, é uma carta espelho, é um raio-x que Jesus faz das suas igrejas. Então ele pega as igrejas da África, da Ásia, e ele se dirige a elas. Por que a igreja da Ásia? Porque o evangelho cresceu muito até então. O evangelho cresce, Paulo sai pregando, Paulo vai para as ilhas, Paulo vai para a Grécia, Paulo vai para Roma, Paulo vai para os países vizinhos, Paulo vai pregando a palavra de Deus, vai ganhando almas, chega no lugar, prega, ganha alguém, coloca ali um obreiro, segue a sua viagem, Paulo segue pregando, os milagres acontecem através da vida dele, a igreja começa a crescer, e quando a igreja começa a crescer, começa também a crescer alguns probleminhas dentro da igreja, que é muito normal, sabe, onde tem gente, dizem que onde tem gente tem problema, e é uma pura realidade. Então Jesus vem aqui confrontar, para que ele pudesse então trazer uma correção para a igreja. A Bíblia diz que Deus ama, corrige ao filho que ele ama. Então ele vem corrigir para que ele possa, ele vem confrontar para que ele possa corrigir. Não tem o propósito de expurgar ninguém, não tem o propósito de tirar ninguém do reino dos céus, não tem o propósito de deixar ninguém fora, até porque Jesus disse: todo aquele que o Pai me der e que vem a mim, de maneira alguma eu o... Mas eu também não posso continuar de qualquer jeito. Você vem para a igreja, Jesus te recebe, os obreiros te recebem, a igreja te recebe, vem às vezes meio torto, meio tortuado, vem cheio de defeito, mas nós entramos aqui é a oficina do Nazareno, aqui é o lugar onde um louva o outro, e Jesus vai abençoando, Jesus vai abençoando, vai nos corrigindo, nós vamos se adaptando, vamos agradando, vamos crescendo, e o nome de Deus vai sendo glorificado. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então não fica bravo, sabe? Quando o pastor te puxa a orelha, quando algum obreiro, quando alguém te puxa a orelha, não. Às vezes é Jesus que está te orientando, corrigindo, dizendo: igreja, eu tenho muito mais para você, eu tenho bênção para você, eu quero que você cresça espiritualmente, eu tenho maravilhas para você, mas você precisa entrar no prumo, você precisa entrar no propósito
Rapaz, esse dia eu fui pregar, meu Deus, você não fala assim, irmão. Eu fui pregar na igreja, não fica à vontade, né, meu bem? Eu esqueci, fiquei à vontade, é quase meia-noite, os irmãos da frente embora. Ficou eu na igreja. Eu pergunto para você, se Deus escrevesse uma carta hoje sobre você, o que ele diria? Se Jesus escrevesse uma carta hoje sobre você, é muito individual, você, o que ele diria de você? O que está acontecendo aqui, irmão? Jesus está fazendo um raio-x, escrevendo uma carta, está pondo na balança as igrejas daquela época. Só duas igrejas escaparam, Esmirna e Filadélfia. Coincidentemente, as duas igrejas são as que receberam as promessas de Deus. Promessas maravilhosas. Para as demais igrejas, as cartas vieram trazer elogios, porque todas tinham também algo para ser elogiado, não se amaram, todas receberam correção, direção e promessa. Somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não recebeu correção. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Só essa igreja não foi corrigida. É por isso que você precisa compreender a importância da igreja de Filadélfia. É uma igreja perfeita, é o padrão de igreja que agrada a Jesus. A carta de Cristo aqui a Filadélfia, nós deveríamos ler ela quase que semanalmente. Pelo menos uma vez por semana nós deveríamos ler e estudar sobre Filadélfia. Se você quer agradar o Senhor Jesus, conheça a igreja de Filadélfia. Se você quer saber como que é o padrão que agrada o Senhor Jesus, conheça a igreja de Filadélfia. Jesus então põe na balança as igrejas. Jesus tem balança? Eu faço duas perguntas. Deus tem uma balança, sim ou não? O pastor diz que sim. E a Bíblia fala que ele tem uma balança. Um dia o rei estava lá fazendo festa com todos os utensílios da casa do Senhor, do templo do Senhor, a qual ele trouxe, utensílio de ouro, utensílio de prata. Ele estava fazendo uma grande festa. A mão do Senhor aparece escrevendo lá e diz assim: pesado fosse na balança. De vez em quando Deus coloca nós na balança e está tudo certo. Está tudo certo, nós temos que glorificar Deus por isso. Mas entenda que você vai ser pesado pelo Senhor. Às vezes demora 1 ano, 5 anos, 10 anos. De vez em quando Deus pega a gente de jeito e pesa nós. A questão é não ser colocado na balança. A questão é se nós somos achados em falta, sim ou não. A questão não é nós sermos colocados na balança do Senhor. A questão é se nós vamos ser. Está tudo certo conosco. Jó disse assim: ó, Senhor, me pese na sua balança e conhecerás a minha integridade. Você sabe o que agrada o Senhor? É a integridade dos seus filhos, é a integridade da sua igreja. É isso que agrada o coração do Senhor. Essa igreja é colocada na balança, então Deus faz um raio-x, exorta, corrige, faz elogios. Aí Deus é tão sábio que Ele se dirige às igrejas na linguagem que as igrejas entendem. Jesus se dirige às igrejas na linguagem que ela vai compreender. Quer ver, por exemplo, a igreja de Laodiceia, ele diz assim, ó: unge os teus olhos com colírio para que vejas. Porque na cidade da Laodiceia, eles fabricavam um produto, um colírio muito importante, que era um produto de importância comercial para a cidade. Então o povo sabia do que estava dizendo. Para a igreja de Laodiceia, ele disse assim, ó: você não é quente e nem frio, mas é morno. Porque na cidade de Laodiceia, a água que era ruim, era uma água muito quente, não dava para beber. Então eles pegavam das cidades vizinhas. As cidades vizinhas tinham uma água potável muito boa. A água deles era ruim de beber. Então quando ele fala aqui, ó: vocês não são quente e nem frio, vocês são morno. Eu vou vomitar vocês da minha boca. Jesus está se dirigindo à igreja da forma que eles compreendem. Jesus vai falar com você do jeito que você compreende.
E se você compreender que é Jesus falando, não endureça o teu coração, porque a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então Deus vai se dirigir a você da forma que você bem entende. Você não vai poder dizer: ah, não entendi muito bem, esse negócio não compreendi muito bem. Não, você entendeu sim. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando com essa igreja. Nessa noite o Espírito Santo de Deus começa esse congresso dizendo assim: ó, tem uma balança para pesar vocês, eu quero fazer um raio-x de vocês, e até domingo, irmãos, até domingo, até no final desse congresso, Deus vai tratar com vidas, Deus vai falar, Deus vai corrigir, Deus vai exortar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer maravilhas e transformar a vida desse lugar. E se você no final do culto quiser já vir se converter, está tudo certo, você não faça isso amanhã, mas não deixe passar domingo, porque não pode, irmão, não pode. Se Deus escolheu, tocou no coração das irmãs, escolheu esse tema, é porque Ele tem alguma coisa para tratar com a igreja. Louvado seja Deus por tudo isso. Glória a Deus. Para cada igreja Ele se dirige da forma que a igreja entendia. Por exemplo, para Éfeso, Ele diz assim: ó, ei, eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele diz aqui: eu vou punir vocês, eu vou retirar, remover os castiçais da igreja. Porque a igreja de Éfeso, ela tinha um castiçal dentro do templo, aquele castiçal de 7 lâmpadas. Então Jesus está dizendo: eu vou retirar os castiçais da igreja. Mas Ele está falando aqui no sentido espiritual. Castiçais quer dizer a luz, a iluminação que vocês têm. A palavra de Deus era muito fácil de entender. A palavra de Deus, ela se revela em três partes: um tripé, revelação, iluminação, e a outra parte, quem sabe? Revelação, iluminação e autoridade. A iluminação, ela nos ilumina. Ela nos ilumina. Eu estou pregando que debaixo de uma iluminação dos nossos tempos nós somos iluminados, porque a palavra já foi revelada, não será mais revelada. Então nós estamos sendo iluminados. Cada palavra pregada aqui, cada mensagem pregada aqui é debaixo da iluminação do Espírito Santo. Você já imaginou como ficaria a igreja sem iluminação do Espírito Santo? Não haveria mais a iluminação, a igreja não ouviria mais a voz do Espírito Santo. Nós somos tocados quando somos iluminados. Quando somos iluminados pela palavra, nós somos mais felizes e vencedores da terra. Porque a Bíblia diz assim: ó, a minha palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Então, Jesus se dirige a essa igreja de forma que ela entende. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo dizendo: eu sou aquele que tem na boca uma espada afiada, e eu vou tratar com vocês, vou guerrear com espada. Porque eles entendiam a mensagem. Nós temos que entender. Jesus quer falar conosco da maneira que nós entendemos. Eu penso que vocês estão entendendo nessa noite. Para a igreja de Esmirna, ele diz assim: ó, eu sou aquele que venceu a morte, e peço para que seja fiel até a morte, que eu vou dar a vocês a coroa da vida. Ele está dizendo: ei, eu sou aquele que já venci a morte. Se vocês vencerem também, eu vou dar para vocês a coroa da vida. Veja que a igreja então começa a compreender o que Jesus está dizendo. E como é maravilhoso nós compreendemos. Como é maravilhoso nós temos o coração aberto para compreendermos o que Jesus quer falar com essa igreja. Louvado seja Deus. Vamos à igreja de Filadélfia. Por que Deus escolheu a igreja de Filadélfia? Por duas razões. Primeiro, o pastor Enoque já disse aqui: pela pouca força. Primeiro motivo. Segundo motivo, porque não negou o nome de Jesus. Foram os dois motivos em que Jesus escolheu a igreja de Filadélfia como a igreja padrão. Por dois motivos. Primeiro, vamos lá, diga comigo: porque tinha pouca força. Porque tinha pouca força. Mais forte, tinha pouca força. Tinha pouca força. Segundo, não negou o nome do Senhor. Não negou o nome do Senhor. Esses foram os dois motivos que levaram Jesus no seu raio-x
determinar que Filadélfia era a igreja padrão para nós. Ter pouca força significa: eu sirvo a Deus, eu faço a Deus conforme as forças que eu tenho. Ter pouca força significa: eu não vou deixar de fazer algo para Deus porque eu tenho pouca força. Ter pouca força significa: o Senhor Deus é a minha força. Ter pouca força significa: não é pelas minhas forças, mas é pela força do Todo-Poderoso. Eu sei que vocês empreenderam muitas forças de vocês para estar realizando esse congresso. Não é pela pouca força de vocês que vocês deixariam de fazer a obra do Senhor. Vocês fizeram com as vossas forças. A Bíblia diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme a sua. O que agrada o Senhor é você fazer conforme a sua força. O que agrada o Senhor é você fazer. É não pensar assim: eu não vou fazer porque eu não tenho força. Uma vez nós estávamos pastoreando, nós queríamos fazer um trabalho na igreja, trabalho de mulheres. Nós queríamos enfeitar a igreja, porque trabalho de mulher tem que ser enfeitado, tem que ser bonito. Então nós fizemos o seguinte: nós não tínhamos recurso. O que nós fizemos? Nós pegamos as caixas de leite, cortamos ela, aí fizemos as letras grandes assim, das caixas de leite, e colocamos assim no painel, o lado do, como é que fala, alumínio, né? Aqui, aí fizemos a luz, demos um jeito com a luz, colocamos ali, ficou bonito. Eu olhava e falei: meu Deus, que maravilha, importaram essa letra. Foi um congresso maravilhoso. Nós usamos o que nós tínhamos, fizemos o trabalho, Jesus operou, salvou vidas. Porque não é, irmão, entenda uma coisa, não é o glamour que agrada a Jesus. Não é a melhor roupa que vai agradar o Senhor. Não é pecado nós temos a melhor roupa, pode comprar, amém, venha mesmo com a melhor roupa, mas entenda que o que agrada ao Senhor Jesus é a integridade do teu coração, porque o Senhor não está preocupado com essas coisas, tudo é dele, tudo vai ficar aqui. O que agrada o Senhor é a integridade, a verdade do teu coração, é isso que agrada o Senhor Jesus. E eu faço assim, nós fazemos assim. A gente é meio doido, a gente vai fazer a obra. Esse teclado, vamos lá, começar com esse teclado não é meio cansado. Eu tenho um amigo, então irmão, traz o teclado. Amém? Estou com um problema no carro, ainda bem que minha sogra é uma bênção. Aí eu trago ela, porque senão eu perco o carro, né? É brincadeira, ela sabe que é brincadeira. Minha sogra é uma bênção. Então ela nos serve o carro. Nós vamos, fazemos a obra do Senhor. Se a igreja ajuda, amém. Se não ajuda, amém do mesmo jeito. Eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor pensando nas coisas materiais. Quando nós morávamos em Curitiba, nós fomos para o missionário, fomos lá perto da Argentina, de lá nós, Rio Grande, Santa Catarina, viemos para Curitiba, ficamos lá em Piraquara. Um pastor amigo nosso da Assembleia de Deus, São José, me chamou para pregar um dia num trabalho lá de campanha. Chegamos lá, eles tinham acabado de assumir uma igreja da Assembleia de Deus, que outrora tinha 80 membros, e aí ele assumiu a igreja, passou por uma dificuldade, assumiu lá, tinha só em torno de 20 membros. Ele falou: pastor, eu preciso que você venha me ajudar aqui no louvor, não tem ninguém que toque, que cante aqui. Eu falei: gente, eu não quero saber, meu Deus do céu, eu sabe quando você está assim, irmão, a gente vinha num período difícil, de muito trabalho, sabe, a gente estava cansado. Mas nós oramos, ficamos um mês orando e demos a resposta para ele: pastor, está tudo certo, nós vamos ir. Mas a questão é que nós morávamos em Piraquara e nós tínhamos que ir em São José dos Pinhais. Nós andávamos exatamente 19 quilômetros para ir, mais 19 para voltar. É quase uma viagem aqui para Deus do Borba. Naqueles dias, nós fomos na Marcha para Jesus, ali em Curitiba. Nós deixamos o nosso carro. Eu já pensei comigo: vou deixar meu carro perto do quartel da polícia, porque aqui está seguro. Fomos 9 horas da manhã, passamos o dia todo, foi uma maravilha aquele dia, foi uma maravilha, céus abertos. Quando foi 5h30 da tarde, mais ou menos, chegamos lá, e quando eu encostei o carro, eu pensei assim: é uma Paraty velha, ninguém vai querer roubar, está cheio de carrão. Era uma Paraty daquelas quadradas, Valdinei,
que é bem requisitado. Irmão, quando eu cheguei lá, estava todos os carrão lá, sabe qual não estava? A nossa. Aí aguenta as mulheres correndo, na hora eu vou botar de ônibus em casa. Pegar o ônibus e botar embora de ônibus. Até hoje eu não vi nem notícia do carro. Aí liguei para o meu irmão e falei, cara, tem um problema. Foi o carro e nós precisamos fazer a obra. Nós não podemos parar de fazer a obra. Nada pode nos parar de fazer a obra do Senhor. Entenda isso. Nada pode parar você de fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor conta com você. Eu liguei para ele e falei, então tá bom, vou mandar um carro aí. Eu pensei que era um carro importado, igual para vocês nós. De repente chegando num Fusquinha, mano, daquele bem velhinho, sabe? Aí pensa bem, nós morando em Piraquara, tendo que sair, andar 19 quilômetros, com as crianças, nós temos um filho mais velho, Yuri, que está com 26 anos. A Roma era pequenininha, tinha 5 aninhas, a Luara ainda estava no céu, não tinha vindo. Então nós fazíamos aquela nossa caravana, nós entrávamos dentro do Fusca, nós levávamos teclado, meu teclado era um da roda, era maior que esse, era grandão, levava o teclado, levava o violão. Gente, dentro do Fusca, tudo apertado, nós íamos, às vezes, 3 vezes por semana. Aí quando fomos, o pastor falou assim, eu vou ajudar você na gasolina. Mas a gente ali fazendo a obra, Deus estava nos provando. Deus estava nos provando. Para resumir para você, tempos depois Deus abriu a porta, nós ganhamos condições de comprar 10 carros do que aquele que foi levado, porque é ele o dono da obra. Ele só estava nos provando. Entenda uma coisa, não pare de fazer a obra do Senhor. Eu acompanhei algumas situações da irmã Silva Mara ali, e ela chorava porque entraram na nossa igreja, levaram som, levaram não sei o que, levaram não sei o que. Eu acompanhava de lá. De repente, ela se animava, estava tudo animado, de repente entraram de novo. Não sei se nós entraram umas 2, 3 vezes. Quanto? 4 vezes, mano, Silva Mara. E você parou ou não? Não parou? Sabe por quê? Hã? Glória a Deus. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas ela não parou de pregar o evangelho. Sabe o que o Senhor quer de você? Ele quer que você leve o nome dele para os 4 cantos da terra. Ele quer que você continue servindo a Ele, continue falando do Senhor Jesus, teu vizinho, na tua casa. Ele quer contar com você, viu? Com dinheiro, sem dinheiro, com condições, sem condições, com força, sem força. Ele quer contar com você, Ele conta. Segunda condição que agradou o coração do Senhor que fez com que o Senhor escolhesse em Filadélfia: não negou o seu nome. Escute, na época, quem dominava o mundo era o Império Romano. Quem dominava o mundo era o Império Romano. O Império Romano tinha seus deuses. Então, quando ele chegava num país, ele não se preocupava com a cultura do país, ele não se preocupava em mudar, mexer na cultura, na língua cultural, costumes, ele não se preocupava com isso. O que ele não aceitava é que a nação não servisse o Deus deles. Então ele chegava na cidade, invadia a cidade, já levantava as estátuas dos seus deuses, e ele meio que obrigava o povo a adorar o seu Deus. Tinha um certo culto ao imperador. O povo era obrigado a prestar culto ao imperador na época. As divindades eram ensinadas nas escolas. A criança desde cedo já aprendia o nome das divindades, e eles aprendiam que aquele era o Deus, todo verdadeiro, poderoso. Então eles não abriam mão que adorasse aquelas imagens. Eu escrevi uns aqui, Jano, Deus das portas, Deus sol, Pan, divindade dos bosques, culto ao imperador e outras. As nações se dobravam e serviam, mas a igreja de Filadélfia disse: não, nós sabemos um Deus todo verdadeiro, é só Ele que nós serviremos, só perante Ele que nós nos dobraremos. Agora vamos lá, a igreja de Filadélfia era pouca força, por quê? Vamos lá. Primeiro, eles tinham poucos membros, eram poucos crentes, não era uma igreja bonita igual aqui, lotada de gente. Não é igual dentro do Borba, que tem mais de 3 mil membros. Era uma igreja pequena em números. Era uma igreja pequena também em recursos financeiros. Era uma
Era uma igreja que tinha pouca influência na sociedade. Sabe por quê? Porque os crentes da igreja eram ex-escravos. Eram pessoas complicadas psicologicamente, pessoas cheias de problemas. Era essa a igreja, humilde em todos os sentidos. Mas eles não se dobraram para o imperador. Eles não se dobraram aos deuses falsos. Eles se mantiveram firmes. Eles pregavam a palavra do Senhor. Eles saíam pregando, eles saíam evangelizando. Falavam para eles: nós vamos matar vocês se vocês não adorar o nosso Deus. Eles davam um jeitinho, saíam pregando, não negaram o nome do Senhor, foram fiéis, foram firmes. É por isso que Jesus disse: assim como vocês não negaram o meu nome, assim também eu vou guardar vocês da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês foram fiel para mim? Conta comigo agora que eu sou fiel para vocês. A palavra de Deus diz assim: ó, mesmo se nós formos infiel, ele permanecerá. Mas quando nós somos fiel, nós somos duplamente abençoados pelo Senhor. Aleluia! Eu vou correr. Outra hora eu trago mais tempo. Jesus então se dirige ao povo de Filadélfia. Ele começa dizendo assim: aqui fala o que é verdadeiro. Diga comigo: verdadeiro. Verdadeiro. Por que Jesus falou isso? Para confrontar os deuses falsos. Aí ele começa dizendo: aqui fala aquele que tem a chave de Davi. Por que ele falou isso? Para confrontar os deuses falsos. Porque evangelho é confronto. Jesus está ensinando que evangelho é confronto. Ou você confronta o mundo, ou você se iguala ao mundo. Evangelho é confronto, irmão. Não tem outro jeito. E uma das divindades que eles tinha o nome de Jano. Diga comigo, Jano. Decorou, irmão? É Jano. Diga Jano. Quem era Jano? Jano era uma divindade falsa da mitologia romana, que segundo eles era o deus das portas. O símbolo do deus Jano era uma chave. Então eles chegavam na cidade e construíam uma grande imagem do Jano e uma grande chave. Essa imagem ele tinha o seu rosto, ele tinha dois rostos, um para cá e outro para cá. Era uma face dupla. Essa divindade era conhecida como Deus do início, Deus do princípio. Era conhecido como o Deus dos portais, das entradas, das transições, das saídas. Era o Deus que garantia resultado positivo para os empreendimentos, seja ele militar, seja ele empresarial, comercial. Ninguém fazia nada naquela cidade sem consultar o Jano. E o Império Romano, os caras são poderosos, eles impõem mesmo. E a força era tão grande deles, para que você entenda, que foram eles quem criaram o calendário. Foram eles quem deram o nome dos 12 meses do nosso calendário. E para a tua surpresa, o primeiro mês começa com... Como é que é o nome do primeiro mês? Como é que é o nome do primeiro mês? Janeiro. Que quer dizer Jano. Foi uma oferenda feita a Deus Jano, Deus do início. Janeiro, cada vez que você chegar em janeiro, você vai lembrar que é uma oferenda feita a Deus Jano. E agora, pastor, vamos mudar agora? O que eu vou fazer? Vamos criar um calendário só para os assembleianos? Jesus disse assim, ó: eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus diz aqui: eu sou o princípio e o fim. Quem serve ao Senhor Jesus não precisa esperar o mês de janeiro para começar um projeto.
Escuta, eu vou repetir de novo: quem serve o Senhor Jesus não precisa esperar janeiro para começar um novo projeto da tua vida. Você pode começar agora mesmo, hoje mesmo, você pode começar amanhã, segunda-feira. O que você puder e quiser fazer, você pode começar agora, porque o Deus que você serve não vai começar a operar em janeiro, Ele começa já, pode começar já a operar. Ele é o Deus do início e do fim, Ele é o Deus que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele diz: eu tenho a chave, meu. Você pode glorificar Deus por isso? Que maravilha! Esse é o Deus que vai servir. Então Jesus começa desafiando os deuses falsos. Ele começa dizendo para os irmãos lá: ei, aqui fala que é o verdadeiro. Ele está dizendo: o resto é falso. Ele fala aqui: fala quem tem a chave de Davi, que abre. Eu vou entrar no tema e encerrar: que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Por que ele fala da chave de Davi? Existem duas referências a Davi sobre chave. Primeira, chave da casa de Davi, que quer dizer da descendência, da linhagem, autoridade e poder, descendência da casa de Davi. Segundo, a chave de Davi, que significa autoridade e poder que foi dado a Davi. E Jesus está dizendo dessa chave, dessa autoridade e desse poder. Ele começa desafiando a autoridade, dizendo: eu tenho a chave de Davi. Vocês podem ter chave de Jano na entrada da cidade, mas a chave que eu tenho é muito mais poderosa. Vocês podem ter a chave do Jano que abre essas portinhas de churuca de vocês, mas a chave que eu tenho nas mãos, ela abre as portas da eternidade que eu tenho para a humanidade. Ele está dizendo: eu tenho na mão todo o poder, não é meio poder, eu tenho todo o poder. Jano pode ter poder no calendário, mas eu tenho poder para abrir qualquer porta, seja material, seja financeira, seja da salvação, seja da eternidade. E o pastor falou bem: que porta que ele abre? Que porta que ele abre? Primeira porta, diga comigo: porta da salvação. Segunda porta, porta do evangelismo. Diga comigo: porta do evangelismo. São várias portas que ele pode abrir, mas eu vou resumir nessas duas. A porta mais importante é a porta da salvação, porque se não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a tua alma. Mas se você entrar pela porta da salvação, o céu te espera, o céu é teu. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. A segunda porta, a porta do evangelismo. Filadélfia ficava num lugar estrategicamente bem legal, bem colocado. Para você ter uma ideia, 7 igrejas ficavam uma próxima da outra, aproximadamente 70 quilômetros para cá, 180 para cá. Se você olhar no mapa, você vai ver lá que elas são meio próximas. Filadélfia então ficava numa cidade estrategicamente, comercialmente muito bem localizada. A cidade de Filadélfia era um lugar onde se passava por ela para ir para o norte daquela região. Era um lugar de passagem das pessoas, as caravanas, as empresas, os comerciantes passavam por ali. Jesus está dizendo: Filadélfia, você está num lugar otimamente colocado, estrategicamente bem colocada. Eu vou abrir uma porta para vocês, a porta da salvação do Evangelho. Eu vou fazer com que vocês sejam instrumento, agência do céu, evangeliza essa região. As pessoas que passarem por aqui, vocês vão evangelizar. Essa é a porta. O problema, como disse o pastor, quando nós olhamos e pensamos em portas abertas, nós já pensamos numa chave de carro, de casa, de emprego. Irmão, não tem nada errado, está tudo certo. Glória a Deus por isso, porque nós somos matéria, somos humanos, nós precisamos mesmo. Mas antes de nós pensarmos no dinheiro, na casa, no carro, no que é material, nós temos que pensar que nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus na terra. Somos forasteiros aqui, somos peregrinos aqui. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Aleluia.
Eu sou demais para pregar técnico do céu. Eu acho que eu estou meio gordinho. Acho, não tenho certeza. Vou me pesar ainda. O Senhor pode abrir portas para você. Antes que eu passe para outro ponto e encerre, o Senhor pode abrir porta, vai abrir porta para você. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Deus vai abrir porta sim. Deus vai abrir porta de empregos para desempregados aqui, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus vai abrir porta para você, creia no Senhor Jesus. Se você está desempregado, levanta a mão, quero ministrar na tua vida. Deus vai abrir portas para você, creia em nome de Jesus. Deus pode abrir portas, vai. Deus vai abrir porta da cura, Deus vai abrir porta da restauração, Deus vai abrir porta da transformação, porque Ele é o Deus que tem a chave da vida na mão. Ele pode todas as coisas. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. E se fechar, Ele abre. A Bíblia fala que Deus fecha a porta. Você sabia que Deus fecha a porta? Deus não é só o Deus que abre, Ele também fecha a porta. Ele fecha a porta quando você está indo para um projeto que não pertence ao plano dele, que o fim é ruim. Ele vai fechar para você. Ele vai fechar a porta quando você estiver andando por um caminho errado, pediu a ele orientação, então Ele fechou uma porta. Ei, não fique triste se as portas fecharam para você. É Deus que está te dirigindo, é Deus que está te orientando, dizendo: filho, não entre por essa porta, porque eu tenho uma outra porta melhor que eu vou abrir para você. Mas Ele é tão poderoso, escute aqui, Ele é tão poderoso, que se fechar uma porta, se lacrar uma porta, Ele vai lá e abre. Se alguém falar para você: ei, nós vamos fechar a porta aqui para você nessa empresa, nós vamos fechar a porta para você aqui, você não tem mais jeito, viu? Você já era, não tem uma porta aberta mais para você. O Senhor que você serve é o Deus que diz assim: ó, se fechar, se lacrar, eu vou lá e abro para te defender. Você quer ver o exemplo? A Bíblia diz que pegaram Jesus, tiraram do túmulo, colocaram no túmulo, colocaram a pedra e fizeram o quê, irmãos? Quem sabe? Pegaram Jesus, o corpo dele, colocaram no túmulo, colocaram uma grande pedra, segundo os estudiosos, pesa em torno de 2 toneladas, e eles lacraram, eles selaram aquele lugar. As mulheres saíram de madrugada preocupadas com a pedra, mas tinha pedra, não estava sozinho, tinha uma pedra que estava selada, porque o governo mandou selar, ainda tinha os guardas, quer dizer, a dificuldade era muito maior do que eles imaginavam. Não era só a pedra, era uma pedra selada, eram os guardas, ainda tinha as autoridades que eram impedimento. Quando chegaram lá, a pedra já tinha sido desselada, tirada do lugar, o caminho estava aberto, elas chegaram, entraram e viram o milagre de pertinho, porque o Senhor que abre a porta estava lá naquele lugar. Você pode glorificar Deus por isso. Ele é o Deus que abre porta. Não tem porta que seja fechada para você que Ele não possa abrir. Se os médicos dizem a porta da saúde fechou para você, nessa noite Ele abre a porta da cura para a tua vida. Se disseram está tudo fechado, não tem mais jeito, nessa noite Ele vai abrindo porta para a tua vida. Receba em nome do Senhor. Se quiser fazer o fundo, pode fazer, irmão. Estou encerrando. Para a igreja de Filadélfia, ao que vencer, Ele faz uma promessa: farei coluna na casa do meu Deus, de lá nunca sairá. A única igreja que recebeu a promessa de coluna foi a igreja de Filadélfia. Por que ela recebeu essa promessa de coluna? Vamos lá, em primeiro lugar, porque a região da Filadélfia era um lugar de muitos terremotos. Ali aconteciam terremotos diariamente. A igreja sabia, já convivendo com terremotos, porque a igreja do Senhor, ela nasceu no fogo, no poder da autoridade do nome do Senhor, mas se precisar, ela passa por terremotos, porque ela lida bem com terremotos. A Bíblia diz que os homens estavam lá presos por pregar a palavra do Senhor. O Senhor manda um terremoto e faz com que abalasse a prisão, porque Deus também trabalha com terremoto. Deus trabalha com terremoto, com a chuva, com a tempestade, com o vento, com o mar. Deus trabalha com qualquer coisa, com a natureza, para que Ele possa exaltar, honrar o nome dos filhos dele. Então, eles lidavam bem com a situação do terremoto. Então, vou fazer de vocês coluna. Vocês vão ser coluna do quê? Do templo do Senhor, da casa do Senhor. O que é coluna? Essa igreja que eu não sei, eu não sou profissional da área, mas ela deve ter no mínimo aqui umas colunas aí, no mínimo umas 6 colunas por.
Coluna que sustenta. Coluna que aguenta o rojão. Se você derrubar a parede, se você tirar a parede, a igreja não vai cair. Tira a parede, vai ficar de pé. Porque ela não está segura na parede, ela está segura na coluna. Segura que é a coluna. Coluna, aquele que aguenta a cacetada, aguenta rojão. Coluna, aquele que aguenta a aflição. Coluna é aquele que é firme, é fiel, não tem nada que derrube, nada que balance ele é coluna. Sabe o que o Senhor quer de você? Que você seja coluna. Se você acredita que qualquer ventinho te sopra para lá e já te tira da igreja, você não é coluna. Você é uma parede daquelas bem fraquinha. Você precisa se converter hoje em coluna. O que o Senhor quer que você seja? Seja coluna na casa do Senhor. Se você é o tipo de crente que diz assim, eu não vou mais para a igreja porque a irmã não me deu a paz do Senhor, porque o pastor me puxou a orelha, porque eu não ciclano, não sei o quê, porque o outro irmão é difícil de lidar, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você está precisando se converter e passar a ser coluna. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo mais difícil de pastorear na igreja. Já pastorei a igreja e eu acho que é, pastor. Eu acho que é, porque o que tem de crente mimimi dentro da igreja é triste de ver. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gato. Mimimi. Ele quer viver com Jesus, ele quer conviver, porque aí você pergunta para ele, como é que eu faço para mim? Você pede, vem para a igreja. Não, eu não preciso de Deus, eu sou crente na minha casa. Esse dia eu estava fazendo caminhada, eu e minha namorada, a forma de caminhada eu fui, sabe, delírio mandando pressão. Porque na verdade ela para estar em dia, eu que era um problema. Precisava. Aí quando eu estava chegando do outro lado da rua, tinha um irmão lá, um jovem que serviu conosco muito tempo, ele era bênção. Ô irmão, pessoal, Senhor, está tudo bem? Ah, está tudo bem. Aí entrei para a igreja, viu? Esse negócio de igreja eu já deixei para lá, não dá mais. Eu estou bem lá em casa, servindo a Deus, está tudo certo, mas a igreja não. A igreja para mim não dá. Está cheio de crente por aí dizendo que ele é crente, mas não quer saber da igreja. Escute. Se tem alguém aqui nessa noite, escute. Já vou encerrar, o pessoal está indo embora, já vou encerrar. Irmão. Escute lá, ó. Se você quiser conviver com Jesus, você vai ter que conviver com os discípulos dele. Tem gente que quer conviver só com Jesus, mas não quer conviver com Judas, não quer conviver com Pedro, não quer conviver com Israíra, não quer viver com os problemas. Você quer conviver com Jesus, conviva com todos eles. Sabe por quê? Porque o nosso foco é Jesus. O nosso foco é o céu, louvado seja Deus. Vamos encerrar? Eu não vou ficar até meia-noite, você pode ficar até meia-noite. Vocês têm 3 dias de congresso, Deus vai fazer muita coisa nesse lugar ainda. Vai ser tenso esse lugar em nome de Jesus. Quem quer cantar? Você quer cantar? Então pega o violão, louva o Senhor lá. Ele encerra dizendo assim, ó, ao que vencer, eu escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Diga comigo, novo nome. Novo nome. O novo nome que seria escrito seria o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, Jesus falava com as igrejas e fala conosco na linguagem que nós compreendemos. A cidade de Filadélfia tinha já, na época, já tinha tido 3 nomes antes de Filadélfia. Porque cada império que assumia o seu governo era igual aquele vereador que chega na Câmara e muda o nome da rua. Não sei se tem aqui. Eu já fui vereador em Belém, eu sei quando era difícil. Ganhava um vereador de mandato bom, chegava aqui, colocava o nome da avó, do vô, do tio, do parente. Então muda o nome da rua. Às vezes tem lugar que muda o nome da cidade. Termocobar, por exemplo, era Cidade Nova, depois foi Monte Alegre, depois era Termocobar. Em Baú, se não me engano, era Cirol. Não é? Então os nomes vão mudando. Filadélfia teve lá o nome Neocaisareia, Flávia. Aí veio o imperador lá de Roma e colocou agora. O Filipe colocou Filadélfia, porque é uma homenagem ao irmão dele.
que era Filipe, era homenagem a Manuel, colocou a cidade de Filadélfia. Hoje, se você olhar no mapa, o lugar da cidade de Filadélfia chama Al-Azehir. É uma cidade turca, fica lá na Turquia. Então Jesus está dizendo aqui, já colocaram tanto nome em vocês. Aí vem um poder maior, coloca tanto nome, outro tira, coloca outro nome. Mas o que vencer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu novo nome. Eu vou colocar o meu novo nome em vocês. O nome que eu vou colocar em vocês é o meu. Jesus faz questão de dizer: o nome que eu vou colocar em vocês é o meu novo nome. É o meu novo nome que eu vou colocar em vocês. Qual que era o nome antigo do Senhor? O nome antigo do Senhor, Apocalipse, eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Moisés diz: mas como é que é teu nome? Eu sou, mas não, você eu sou. Então, Moisés, você quer saber como é que é meu nome? Deus falou: não, é só eu sou. Se você quiser saber o que eu sou, você vai começar a caminhar comigo. Você vai saber quem eu sou. Eu sou o Deus que protege a gente. O Deus que protege a noite. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou água para você sem faltar. Vai sair da rocha. Eu sou o Deus que abre o mar vermelho. Eu sou o Deus que te introduz na terra prometida. Eu sou o Deus que derruba por terra todos os exércitos. Eu sou o Deus que vence todas as guerras e a batalha. Sabe como é o novo nome do Senhor Jesus? Apocalipse continua dizendo: ele é o cordeiro que venceu, está escrito na sua coxa. O cordeiro vencedor de toda a guerra. Ele é o Deus vencedor, o nome dele é o Deus vencedor. Vence as guerras, vence as tuas lutas com você e por você. Não pare diante das suas poucas forças, porque o novo nome do Senhor, que é um dos novos nomes, tem muito mais aí, sabe? O nome do Senhor é o nome do Deus Todo-Poderoso, que vence outras coisas. É o Deus que ainda cura, ainda liberta, ainda restaura, ainda faz milagre. É o Deus que ainda abre mar sem precisar. É o Deus que ainda abre rio. Deus ainda manda milagre do céu. Deus ainda abre porta. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Receba nessa noite o nome do Senhor Jesus para a tua vida. Se você ainda não tem esse nome escrito no teu coração, hoje à noite, que você entregar a tua vida e falar: Senhor, eu quero um novo nome. Escreve no meu coração. Escreve na tábua do meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Posso orar? Rapidinho, não vou demorar. Não vou demorar. Eu não vou demorar. Sabe o que eu vou demorar? Porque eu oferecer para alguém, oferecer Jesus no novo nome aqui. Por isso eu não vou demorar. Vou contar até 10. Você vai sair do teu lugar, vai entregar a tua vida para o Senhor aqui. Ele vai escrever no teu coração o seu novo nome. Não podemos demorar nessa criança, sabe por quê? Porque se nós jogar uma nota de R$200 aqui, todo mundo cai em cima correndo tudo. O nome do Senhor é o nome sobre todo nome. Não precisa insistir porque é coisa boa. Então, se você quiser o nome do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui nessa noite. Você quer vir? Tem alguém desviado, alguém parado, alguém que conversa com o Senhor? Sai do teu lugar, vem renovar a Deus nessa noite. Tem alguém? Vem aqui, corre. Eu vou orar. Você crê que o Senhor abre portas aí da saúde? Você aceita em Deus e crê que Ele abre portas em alguns da tua vida? Você crê nisso? Então sai do teu lugar e vem aqui à frente. Posso chamar? Então sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu vou orar com você. Se o médico falou que já fechou as portas, não tem jeito. Ele apresentou um exame para você, aquele exame que assusta, aquele exame que diz: vai um câncer e não tem mais jeito. Eu digo para você: tem jeito sim, em nome de Jesus. Essa semana agora, além dela agora, nós ouvimos o testemunho de uma pastora, a pastora Zumara, que é da Batista. O seu esposo, o pastor André, da Batista, estava canceroso. Ele foi para São Paulo durante 2 anos fazendo ali o tratamento. O médico disse para ele: não tem mais jeito. Ele veio, o conselho pastor orou, nós oramos. A igreja, sabe qual a igreja orou, irmão? A igreja humilde, a igreja de pouca força, mas
salvo pelo seu cura. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, reconciliando ao Senhor. A tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aqui estão tuas vidas, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida.